Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre o gênero crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Quando se produz uma crônica, se conta algo que está acontecendo naquele momento pela visão da pessoa. Se você ler essa crônica em outro período, sem o contexto histórico, sem saber realmente o que estava acontecendo naquele período, você não compreende a visão da pessoa relatada na crônica. As principais características de uma crônica são a narrativa curta, a linguagem simples e coloquial, ou seja, você escreve como se você estivesse conversando com alguém. Poucos personagens, se houver, normalmente é somente a pessoa relatando, não tem outros personagens. Mas, se é um acontecimento que envolva outras pessoas, isso é possível. Espaço reduzido. A visão é sobre o local que ela está visualizando, então o espaço não vai além da visão. Acontecimentos cotidianos, coisas que acontecem no dia a dia, rotina. Alguns tipos de crônica são a crônica descritiva, a narrativa, a dissertativa, a crônica narrativo-descritiva, a humorística, lírica, poética e jornalística. A mais comum, a que vamos usar na nossa sala de aula, é a jornalística, a descritiva e a narrativa. A jornalística, vocês já sabem, é utilizada no jornal. A descritiva é aquela que apenas descreve o momento ou alguma coisa. E a narrativa, ela narra um acontecimento. Ela é em terceira pessoa, a pessoa que está narrando, ela não se envolve, ela apenas conta o que ela viu ou algo que ela sentiu naquele momento. A seguir, vocês vão assistir e ouvir um exemplo de crônica jornalística. Tem um ditado que diz que alguns nova-iorquinos são nascidos, outros se tornam. Dizem que para você se tornar um nova-iorquino, precisa ter 10 anos de casa e ter chorado em público pelo menos uma vez. Ainda tenho mais 5 anos pela frente, mas o batizado do choro já aconteceu não só uma, mas diversas vezes. E acho mais, se o choro for no transporte público, você mereceria até um bônus. Essa história do choro me faz lembrar das vezes que vi pessoas chorando na cidade, sempre no ônibus ou no metrô. Fico comovida, já que sou canceriana de coração mole. Me pergunto o motivo que causou aquele choro. Uma desilusão amorosa? Uma saudade? Um colega no trabalho que foi estúpido? Já vi tantos choros doloridos, inconsoláveis, tristes. Mas em Nova York você chora sozinho. É o paradoxo da liberdade de ser quem você quiser e da solidão de ninguém se importar com você. Aliás, manter-se neutro em situações assim parece fazer parte do código de conduta nova-iorquino, principalmente no transporte público. Não importa o que esteja acontecendo. Um veterano contando sua história e pedindo um trocado, uma senhora pregando a palavra de Deus e anunciando a volta de Jesus, um jovem conversando sozinho. A apatia das pessoas ao redor é quase unânime. Será que fazer o egípcio também entra no currículo do verdadeiro nova-iorquino? Mas é tudo fingimento. Quantas vezes cruzei o olhar com alguém no metrô e trocamos olhares silenciosos, rindo ou lamentando sobre aquilo. Fico pensando quais outras características entregam uma pessoa daqui. Características que todo mundo acaba incorporando. A impaciência para esperar o sinal abrir, a pressa para descer as escadas do metrô, os passos rápidos nas calçadas, a irritação com o turista que insiste em parar no meio do caminho para checar aquele mapa ou fazer aquela foto. A verdade é que ou você se adapta ao ritmo da cidade, ou ela te engole. Tempo é dinheiro, e tempo em Nova York é mais dinheiro ainda. Além da pressa e da apatia, tem também o mau humor.
Aquele mau humor pelo qual os nova-iorquinos são famosos. Parece que a cidade te dá licença poética para ser um babaca. E quando você é a vítima daquele comentário azedo, dá vontade de sumir. Quantas vezes eu fervi de raiva por dentro por ter sido alvo de uma resposta atravessada? Quantas vezes eu só consegui bolar uma resposta decente momentos depois, quando não fazia mais diferença? Mas, quer saber? Antes de morar em Nova York, eu já cruzei com pessoas assim. Pessoas são pessoas, em qualquer lugar do mundo. E como em qualquer lugar do mundo, há pessoas legais e há outras não tão legais assim. Da mesma maneira que cruzo com esses humanos que me dão respostas atravessadas, eu cruzo com outros que elogiam o meu look, que me dão carona no guarda-chuva deles, que me oferecem lugar no ônibus quando eu estou com muitas sacolas. A verdade é que você pode escolher ver o lado bom ou o lado ruim. Se Nova York é perfeita, longe disso. Como se eu estivesse numa relação perigosa, já questionei o meu amor por Nova York. Quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando eu barro em burocracias que me lembram que eu não pertenço 100% a esse lugar, quando me dou conta que sou uma no meio de 8 milhões. 8 milhões de vidas, 8 milhões de histórias, 8 milhões de pessoas querendo um lugar ao sol. Sentada, observando a calmaria do rio, eu penso em como é louco estar aqui. Como é louco chamar esse lugar de lar. E como esse lar me seduz e também me dá rasteiras. Enquanto meu coração aperta ao pensar na possibilidade de te perder, eu te aceito como és, Nova York. Vamos ver até quando.